E aí, beleza? Mais um videozinho daquele que a gente fala do que a base faz. E hoje nós vamos falar um pouquinho de como é que começou isso tudo. Se você não sabe o que eu tô falando, é porque você não é inscrito nesse canal. Então, se você se inscreve nesse canal, você vai saber, né? Você vai saber o que tá acontecendo. Isso, clica para se inscrever, ativa a sineta, dá joinha e também acompanha os outros vídeos para você conhecer mais da base. A gente tá contando aos poucos, né, como funciona, e hoje a gente vai contar como começou. Sabe que foi muito louco isso? Isso foi o quê? 2017. Cara, eu tava... a gente já tava meio que engatado assim com Jesus de uma forma mais intensa. E aí eu sempre gostei de acordar e a primeira coisa que eu faço é ler a palavra, é conversar com Deus. Eu tenho desejo, prazer de fazer isso. E, se eu não me engano, acho que era um sábado. Acho que era um sábado isso. Eu acordei, acho que era um sábado. Uhum. E aí eu orei e eu sempre, naquele começo assim, até hoje assim, muitas vezes eu faço, meio que já instintivamente, a questão de a gente entender que a gente não sabe orar. E eu entregava o controle da oração pro Espírito Santo. E cara, de repente eu comecei a orar coisas que eu nem imaginava. Falei, Deus, eu quero que aqui seja um lugar de edificação, das pessoas venham conhecer Jesus, que haja treinamento. E eu comecei a falar. Mas eu nem sabia o que eu tava falando, cara. Eu só comecei a falar. Daí eu parei assim e falei, nossa, que loucura, né? Por que isso? Daí eu, beleza, fui tomar meu banho e tranquilo, era um sabadão, fizemos nossa parada de sábado, não sei o quê. No domingo fui fazer a mesma coisa. Eu orei. Quando eu fui tomar banho, que eu saí do banho, cara, parece que veio um zip, assim. Um arquivo. Um arquivo pronto, assim. Tinha nome de como é que ia ser, tinha quem que eu ia falar primeiro, como é que ia ser a forma de trabalho. Pronto, assim, um pacotão. E daí eu fritei, pensei, tô louco, né? Peguei e falei pra Cris, falei, acho que eu tô demente agora, acho que eu tô louco de verdade. Porque rolou isso, daí agora veio todas essas ideias, não sei o que, daí eu contei pra ela. Né? Daí a gente ficou meio assim, tipo, assimilando tudo aquilo e digerindo, e não sabia se era mesmo de Deus, se era coisa da nossa cabeça, né? Tipo, coisa louca, assim. É porque eu sempre fui muito correria, né? Então, tipo, era normal vir com uma ideia nova, era normal inventar uma moda. Mas não tudo, né? Com um pacote fechado. Né? E veio com um nome, cara, e sempre foi monte, né? Só que eu, né, na época super marqueteiro, né, o cara do marketing, né, fazer um branding em cima disso, querendo pegar aquilo que Deus manda, deixa eu fazer uma marca, né, deixa eu fazer um negócio. E eu peguei e falei, pai, mas monte é paia. Batendo monte boca, é paia, não tem apelo, não tem negócio. E ele sendo tão top, ele pega e fala assim pra mim, veja numa língua estrangeira. E eu fui lá e pesquisei, achei em grego e em latim, né? E na segunda-feira a gente tinha a nossa reunião aqui da empresa mesmo, que tava eu, você, a Camila e o Simon, né? Isso. Tava nós quatro. E aí eu cheguei com essa ideia, né? Tipo, falei, viu, o que vocês acham? Vocês acham que eu tô louco? Vocês topam essa junto? Tal. E aí eu falei o nome, né? Eu falei, só que ele falou que era monte, mas eu não gostei e tal. Daí eu pesquisei e achei em latim e achei em grego. Se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, em latim quer dizer colis, quer dizer monte. Mesma coisa, só que fala em colis. E lofos é em grego, se eu não me engano. E aí eu trouxe, daí qual que vocês acham melhor? Eu já estava fazendo todo o briefing ali, eu estava fazendo o que eu sabia fazer, né? Tentando enfiar no reino. E Deus é bom, cara, ele deixou, né? E aí a galera escolheu o Colis, né? Não, o Colis é mais legal, ficou legal, tal. E aí a gente começou aquela jornada de contar para as pessoas, né? Isso, começamos a contar, começamos a falar como que ia ser e convidar as pessoas para participar, porque daí a gente pensou... Deus deu, né, a estratégia de fazer uma reunião por mês, à noite, um sábado por mês, e aí começou a falar da escala de oração, e aí a gente foi para um congresso, foi muito louco, porque na mesma semana a gente foi para um congresso em Curitiba, que era de uma casa de oração, que é tipo como chama? É uma base, né? Uma base missionária também, que é dos Estados Unidos e tem uma base aqui no Brasil. E aí a gente falou, meu Deus, é isso que Deus deu pra gente, um formato. Tudo que nós estávamos falando naquela semana, quando a gente foi pra essa conferência, a gente ouviu lá. Testificou no nosso coração. Tudo que a gente tava falando, sabe, desde aquele tempo que a gente tava meio que deslumbrado com aquilo. Quando a gente chegou lá, cara, era tudo. Rolou a mesma coisa, Deus falando pra nós aquilo que ele já tinha dito lá, ele falando através de outras pessoas, os caras estavam falando sobre isso. E a gente se olhava, tipo, mano, será que é isso mesmo que é pra nós fazer, tal, a gente nunca imaginou nada disso, né?
E aí, quando a gente voltou, numa reunião de segunda-feira, o pai falou pra nós que era pra nós começar as escalas. Isso. E aí eu não fazia ideia o que raios era uma escala. Mas como é que... Escala de oração. O que é uma escala de oração? Qual é a ideia de fazer um relógio? A gente nunca entendeu isso. Daí eu fiquei com aquilo uns dias ainda e tal. Mas na quarta-feira, eu lembro, foi na segunda, na quarta-feira de manhã eu acordei, mas eu acordei com... Sabe quando você tá com aquela vontade de comer doce? Sabe aquela vontade de comer doce? Eu preciso comer um doce, sabe aquela coisa? Eu tava com a vontade, eu preciso fazer esse tal dessa escala. Eu não sabia nem o que era, mas eu preciso fazer. Eu sabia que eu tinha que vir aqui pra trás, eu tinha que fechar a porta e ficar sozinho, e aí ele ia me dizer o que eu ia fazer. E eu cheguei e falei lá, eu lembro que eu cheguei, eu tava hypado, daí eu cheguei de manhã, dei bom dia e falei, viu, eu preciso ir lá fazer esse tal de escala, não sei o que é, mas eu tô indo lá, beleza? E cara, eu vim pra cá, e aí eu sentei aqui e falei, meu Deus, não sei nem o que eu faço, o que eu faço? E aí ele começou a me dar diretrizes de como é que a gente ia orar, o que a gente ia fazer. Sobre o que, né? Sobre os pontos que a gente ia orar. E cara, foi um negócio assim muito incrível, porque você imagina, a gente não tinha precedente disso, a gente não tinha, e para as pessoas que a gente contava, alguns até entendiam, mas a maioria falava, vocês estão loucos, tipo... Vocês não tem como vocês fazerem isso sozinho. E aquela questão da cobertura espiritual também, que vocês precisam. Com que autoridade? E assim, Deus estava dando as coisas, Ele não queria que a gente aprendesse, digamos assim, com homens, porque Ele estava dando na essência dEle. Ele trazia, Ele revelava, Ele trazia a palavra de conhecimento, Ele ensinou a gente como fazia, como não fazia. Tudo, né? tudo, desde de orar, quanto você orar, como você abordar alguém, como você aconselhar, tudo Ele foi ensinando. Então Ele foi ensinando, e na época a gente tentou muito, sabe, ter discipuladores, a gente tentou muito se aproximar de pessoas, mas cara, parece que era a gente chegar perto, as pessoas sumiam, se cara, as pessoas se afastavam. afastavam e a gente não fazia nada, a gente começava a perguntar, de repente mandava uma mensagem, a pessoa parava de te responder. E começou a acontecer muita coisa louca, assim, não só nas reuniões, mas no nosso dia a dia. A gente começou a ter palavras, sonhos, direções de Deus em certas vidas. Daí foi quando a gente começou a ir orar na casa das pessoas. Isso. A gente orava muito por cura, por libertação, por toda essa parte assim. Deus mostrava tipo, joelho esquerdo, tipo, ombro direito. E a gente direcionava para aquela pessoa. E aí começou a rolar desse... A gente pensava, meu Deus, tá indo. E a gente, assim, ia no ritmo que o Senhor mandava. E a gente sempre obedecia. A gente, né, no começo a gente fala assim, coisa da minha cabeça. Não, ficando louca, bem capaz, não vou orar pra aquela pessoa, né, nada a ver. Aí Deus insistia um pouquinho, a gente ia lá, obedecia, fazia e não é que era mesmo. E a pessoa era curada, ou a pessoa era quebrantada. E aí a gente começou a ir e ficamos um bom tempo. Não, e foi indo, só que assim, a quantidade de pessoas que a gente conseguiu ter acesso no período de, sei lá, 6 meses, foi gigantesco, assim, cara, foi muito rápido, sabe? E aí Deus sempre falava pra nós que a gente era uma base, que a gente era uma base, que a gente era uma base. Daí tinha gente que falava que nós queríamos montar uma igreja. E tinha gente que vinha e dizia daí tem a parte do homem também. A parte da religiosidade, sabe? Daí vinha a gente falando que nós tínhamos que parar com aquilo. Eu pensava, mano, pensa, Deus tá curando pessoas, Deus tá resgatando pessoas, a palavra de Deus tá entrando em lugares que normalmente não entra. Mas nós vamos parar um negócio desse. Porque não é sobre ter números, ter pessoas, é sobre levar o reino, cara, né? A gente só era... Desde o começo, a gente só era e só é apaixonado por ele, cara. A gente só quer saber de Jesus. Eu lembro do Jesus Day, lembra? Antes de tudo isso, cara, a gente fez um dia, acho que foi a primeira vigília que a gente participou, né? Que a gente participou mesmo, que foi feito aqui mesmo. E aí, na época não era base, era só a casa da gente mesmo. E aí, cara, aquilo foi tão intenso e tão massa e tão... Cara, eu quero mais disso, que a gente pensou, pô, a gente ficou umas 3 horas aqui. Não, nós queremos mais, vamos fazer um dia inteiro. E a gente inventou o Jesus Day. Isso, acho que uns 2, 3 meses antes da base existir, antes de começar isso foi no que a gente contar. Né? Lá atrás, assim, a gente conversou, juntou um monte de amigos, veio amigo de fora, e a gente fez um dia inteiro. Começava às 2 e a gente ia acabar às 7. Acabou às 11h30. Sabe, a gente ficou o dia inteiro, cara, tendo palavra, mas assim, sem pretensão nenhuma. Nós não sabíamos tocar direito, nós trouxemos uma TV aqui pra trás, nós colocava as cifras pra nós tocar, sabe? Tipo, a gente só queria estar com ele, sabe? Então nunca foi sobre ter uma placa, não é sobre isso, sobre construir um negócio pro nosso nome, nunca foi sobre isso, sabe? Tanto que faz 3 anos e meio e até hoje não é. Não é sobre isso, sabe? Mas a paixão por ele, sabe? E foi essa a essência.
sabe, que ele trouxe para nós, ele mantém isso até hoje, né? Com o crescimento que teve, com o alcance que a gente tem hoje, mas a paixão por ele, sabe? A essência de Jesus ser o centro de verdade, sabe? E cara, ele mudou a nossa vida de um jeito, assim, sabe? E hoje nós podemos ver o quanto isso alcançou pessoas essas pessoas estão sendo um instrumento agora também, estão encabeçando isso também. Essas pessoas são testemunhos vivos, né, daquilo que... E as pessoas que vocês já viram aqui no canal, então elas são testemunhas de que, tipo, elas estavam, ou às vezes, perdidas, já não tinham mais relacionamento com Deus, nem iam na igreja, nem oravam mais. E aí uma simples oração que a gente foi e fez e elas aceitaram, isso tocou a vida delas. Outras já estavam na igreja, mas sentia que faltava alguma coisa. E tem gente que ainda vai na igreja, nas suas igrejas, e vem aqui. Porque aqui é um treinamento, é um plus, é um a mais, né? Faz então... escola, porque a gente entende muito sobre a questão da unidade. A gente vai fazer um vídeo só falando sobre isso. Mas sabe, a gente entende que são partes do reino, então não tem essa divisão. Não. Né? A concorrência da instituição, a gente não entende isso, né? Então, isso foi só um pedaço, assim, que a gente também não quer deixar o vídeo muito longo, mas foi muito louco, cara, esse início, e tem sido louca essa trajetória, sabe? Eu vejo que Deus, eu vejo quantas pessoas falam pra nós, sabe o que me impacta? É a simplicidade que vocês falam, é a naturalidade que vocês falam, sabe? Não tem aquela encheção de linguiça, não tem o frufru, aquela história. Direto. É direto, é simples, não tem essa coisa, sabe? E, cara, pra nós isso, Jesus é assim, sabe? Jesus, ele é natural, sabe? Você vê que a palavra diz que ele não ensinava como os homens, sabe, os mestres de lei, porque ele não tinha que jeitão, sabe, institucional, ele falava porque ele tinha autoridade, ele sabia quem ele era, sabe? E eu vejo que ele tem colocado isso em nós e em quem mais quer viver isso, sabe? Então, a gente queria deixar um pouquinho aí pra você conhecer, né? Mas tem muita coisa, quem sabe a gente faz outros vídeos, história, parte 1, parte 2, parte 3. Conta pra gente aqui nos comentários o que mais que você quer saber, né? A gente vai contando. Isso, aí a gente vai construindo, vem trazendo mais pedaços e fragmentos disso, que foi bem legal e tá sendo bem legal. Beleza? Então não esqueça de se inscrever e ver essa playlist toda que nós temos aí, de vários vídeos falando sobre o que a base faz, porque vai que você se anima e gosta de alguma área que a gente atua, e você pode fazer parte mesmo da onde você tá aí. Online dá pra fazer bastante coisa junto aí. Beleza? Então até a próxima. Tchau, tchau!